É desse jeito que está começando o Destaque Nações, comigo, Vitor Ivo Bento. O nosso tema é sobre prosperidade. E eu sei que você já ouviu falar desta palavra. Muitas pessoas confundem prosperidade e riqueza. Por isso, existe um evangelho chamado o Evangelho da Prosperidade. Para nós compreendermos muito bem este tema, queridos irmãos, vamos assistir uma instrução para vermos o que Jesus ensina sobre riqueza e qual é o verdadeiro significado, sentido da palavra prosperidade. Venha comigo já na nossa rubrica Evangelho Primitivo. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Poucas palavras estão tão na moda no meio evangélico quanto a palavra prosperidade. E isso acontece porque algumas igrejas pregam uma ideia de prosperidade que não tem nada a ver com o que está na palavra de Deus. Os líderes dessas denominações limitaram a prosperidade bíblica às riquezas materiais, como se o dinheiro e as coisas que ele pode comprar fossem a prioridade na vida de uma pessoa. Mas eles se esqueceram do que Jesus disse em Lucas capítulo 12. Veja o que está escrito: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Quando pensamos em prosperidade, logo vem à nossa mente ganhar e receber. No entanto, o verdadeiro sentido da prosperidade está relacionado ao dar. É por isso que muitas pessoas não conseguem prosperar na vida. Elas são egoístas e pensam só em si mesmas. Mas os generosos sempre prosperam, pois enxergam as necessidades do próximo e fazem alguma coisa em relação a isso. Talvez eles não tenham uma moeda no bolso sequer, mas ainda assim possuem uma alma generosa. Pode ser aquela pessoa que oferece amor, que dá bons conselhos, que chora junto, que ora com alguém desesperado, que abraça e estende a mão amiga. Que tipo de prosperidade você tem sido estimulado ou seduzido a buscar? O Destaque Nações preparou uma ilustração para vocês, para verem a forma errada de prometerem riquezas nas pessoas usando o nome de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu esta palavra. Sacrifica o teu tudo, a tua miséria a Deus, e Ele vai te honrar. Vamos lá nessa simples ilustração. Fique atento. Nossa, esses homens parecem que têm dinheiro. Quem sabe eles não podem me ajudar. Dá licença, moço? Sim? É que meus filhos estão passando fome, moço. E será que o senhor podia me ajudar? Claro. Oh. Aqui está. Sacrifica a tua miséria a Deus e Ele vai te dar a sua bênção. Ok. Poxa, o senhor tá brincando comigo? Não, Eu tô te pedindo ajuda e o senhor me dá um envelope vazio? mas foi o que eu disse. Sacrifica o teu melhor a Deus e Ele vai mudar a tua vida. Mas sacrificar o quê? Olha só, a senhora não pode sacrificar a Deus as esmolas que você ganha na rua, mas com certeza a senhora sabe fazer alguma coisa. Então faça. E o que a senhora ganhar disso, sacrifique a Deus. E Ele vai olhar lá dos céus e vai mudar a sua vida. Aqui está. Mas eu... Até parece conto de fada, né? Você vai desgraçado
Nessa lá, Deus está aqui minha miséria e Deus vai te dar um monte de muita coisa, né? Se fosse assim, ninguém ia arranjar emprego, né? Íamos só sacrificar miséria, íamos ficar ricos da noite para o dia. Mas a prosperidade não é riqueza, vamos já tratar disso no decorrer do nosso programa. É chocante, a história é chocante, meu Deus. O homem que era um empresário, no momento de aflições, homens foram atrás dele, homens que se dizem servos de Deus. Seduziram o rapaz, o homem que vocês vão ver que nesse caso está em anônimo o nome dele, por sinal vou falar, que tinha carro, uma empresa em condições, já não tem mais maior parte dessas coisas. Eu vou deixar que a história te mostre. Vem comigo na rúbrica Servos do Mundo, mas segura o teu coração e compreenda o que é realmente um evangelho da prosperidade. Vamos assistir junto. Vem cá. Produção. Coloca no ar. Em 2017, eu sou um jovem empresário e debati-me com alguns problemas do ponto de vista profissional. E em participação aos cultos da igreja, pastores que já me conheceram, tomar conhecimento da minha situação, abordaram-me e vieram ter comigo no sentido a me incentivarem a fazer vários desafios, propósitos, fogueiras santas e alguns propósitos no sentido de reverter a minha situação. Estou há aproximadamente 36 meses e me encontro nessa situação. Já fiz fogueira santa, já fiz vários propósitos e a situação não se reverte a meu favor, não se resolve. Neste momento que faço essa gravação, eu no princípio do mês de setembro, eu redigi uma carta e remeti à direção da igreja, que culminou com uma reunião. Eles ligaram para mim, fizemos uma reunião no sentido de eu clarificar a minha atual situação. Neste momento, e no decorrer da reunião, a igreja foi perentória a dizer que não me vai fazer o reembolso de 61 milhões de kwanzas que eu fiz na campanha. Tenho comprovativos, tenho tudo, e eu, em função da minha situação, eu pretendo reaver estes valores. Pelo tempo de igreja que eu tenho, e no ano em que fiz essas transferências, que foi o ano de 2017, importa aqui referir que eu fiz propósitos nas ordens dos 700 a 600 milhões, 600 a 700 milhões de kwanzas. E eu não pretendo reaver todo este valor. A única importância é que eu estou a pedir que a igreja me faça o reembolso. Eu estou a clamar que faça o reembolso no valor de 61 milhões e 808 mil kwanzas. Eu manifestei essa situação à direção da igreja em função do mau momento que estou a viver. Como vocês podem aqui constatar, eu neste momento estou há 8 dias a morar na rua. Eu moro na minha viatura, faço as necessidades maiores sobre um saco, e uma lata. Faço, não tenho de ficar. Tenho neste momento a minha família desalojada em função do momento em que eu estou a passar. Tenho um passivo de mais de 300 milhões de kwanzas. Eu já fiz sentir isso à direção da igreja e não recebo nenhuma resposta favorável sobre o valor que eu posso solicitar e muito menos um apoio moral. É verdade. E muito menos um apoio moral. Eu gosto de falar assim: Deus, Ele não é uma casa financeira que você vai aplicar 10 e Ele te dá 100. Ele é Deus. Jeová é soberano. Ele não precisa nada de ti a não ser algo chamado obediência e temor. Porém, vamos para um curto intervalo enquanto refletimos sobre essa triste história que o nosso irmão foi a vítima. Voltamos já aqui no Destaque Nações.
volta à segunda parte do nosso programa Destaque Nações. Eu, Vitorino Bento, sou responsável de fazer chegar até a ti as grandes instruções do mundo missionário. Não esqueça, deixa o teu like e partilha essa instrução para mais corações no mundo inteiro. Antes de nós falarmos do nosso irmão, porém, antes de tratarmos disso, vamos atender o nosso convidado, pastor Marcos Porcos, e vamos compartilhar com ele o nosso tema. Fique ligado e continue aprendendo aqui no Destaque Nações. A paz do Senhor, irmão Marcos Porcos, bem-vindo por estar aqui no Destaque Nações. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre vocês. Amém. Tanto você que está aqui, quanto aqueles que estão nos assistindo. Muito bem, obrigado. Estamos a falar sobre prosperidade, né? Dinheiro. Vamos também esperar a contribuição do irmão Marcos sobre o verdadeiro sentido da prosperidade e também, né, desse evangelho que diz quanto mais você dá, nesse caso de dinheiro, mais também você recebe de dinheiro, né? O que o meu irmão observa disso e o que é a prosperidade? Riqueza. Uma palavra que é muito buscada nos tempos atuais. A prosperidade que tem sido pregada, ela tem sido um pouco deturpada. Eu trabalho muito isso dentro dos meus ensinamentos, dentro da igreja, que prosperidade é a ausência de necessidade. Deus nos dá a condição de sermos ricos. Rico porque não nos falta nada. Em tudo aquilo que nós temos necessidade, Deus tem suprido. Então, pregar o Evangelho, falando que você, quanto mais se dá, mais tem, é uma barganha um pouco equivocada que tem sido feita. O Deus que nós conhecemos, que nós trabalhamos, Ele vai falar que você tem que dar aquilo que você pode. Muito obrigado, irmão Marcos. É sempre impressionante as tuas respostas, mas para nós terminarmos, deixa um conselho para os nossos convidados e também para aqueles que nos ouvem e principalmente para aqueles que vão no Evangelho em busca de riqueza. Conselho para eles. Um versículo bíblico. A Bíblia fala o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro busca Deus, se conserte com Deus, faça a vontade de Deus. Se Deus realmente compreender que você tem capacidade de ser rico, você vai atingir a riqueza que você tanto almeja. Não é errado você querer ter a tua casa na praia, ter o seu carro do ano. O erro está em você valorizar tanto essas coisas, do qual você acaba quebrando o princípio. Deus acima de tudo na nossa vida. Amém, meu irmão. Muito obrigado por aceitar. Amém. Estamos às ordens. Deus abençoe. Verdade é que vamos agora continuar na nossa história que deixou muitas pessoas chocadas em Angola, de um homem que foi altamente seduzido pelo discurso toma lá, dá cá, Deus te abençoa. Se você sacrifica, Deus cura a tua doença, os teus problemas e vamos ver o fim disso. Junto aqui, o Destaque Nações. Reaver os bens de valores monetários doados na Igreja Universal do Reino de Deus vem desde 2000, ou seja, desde 2007. 2017. Sim, vem desde 2017. De lá para cá, como é que eles têm reagido? Da última reunião que tivemos no mês de... Na verdade, eu só solicitei esse valor porque não vejo aquilo que eles prometeram, as promessas enganosas, que eu teria a minha vida restaurada e o problema resolvido. Passaram-se 36 meses, não é? A situação permanece. Então, o irmão precisava de um milagre. Sim. Milagre na sua vida. Exatamente. No entanto, acreditaste naquilo que o pastor disse, que se sacrificar da tua casa, o carro, os valores monetários, terias a tua vida restaurada. Exatamente. E conseguia... Isso aconteceu em que ano? O ano de 2017. 2017 tu fizeste o sacrifício. Exatamente. Sacrificaste, mas
Até o momento não viste nada. Não vi nada. E o mais caricato no meio dessa história toda, o pastor que me acompanhou mudou de estatuto automaticamente depois de eu ter feito esse grande sacrifício. Vi, estranhamente, a vida do pastor mudou em termos de estatuto na igreja, deixou de ser auxiliar do bispo e passou a ser pastor principal de uma determinada igreja. Mudou de carro, mudou de condições de vida, mudou tudo. Então, e eu que fiz o sacrifício, a minha vida não muda? É com muita tristeza que nós partilhamos uma mensagem como essa, mas também é para levar a nós uma reflexão que Deus não é uma casa de financiamento, que as bênçãos não precisam de ser pagas desta forma. Você já ouviu falar de Benny Hinn, um dos pregadores do nosso século, um dos homens que mais pregou sobre prosperidade. Essa pregação que dá $1000, dá $100, quanto mais você dá, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar. E ele confessa que esse tipo de pregação é contra o Espírito Santo de Deus. Vamos juntos assistir aqui o depoimento, ou melhor dizer assim, Benny Hinn confessa que a prosperidade é uma farsa, depois de muitos anos dele praticar. Assista comigo. And I will tell you now something that is going to shock you. I think it's an offense to the Lord. It's an offense to say, give $1,000. I think it's offense to the Holy Spirit to place a price on the gospel. I'm done with it. I will never again ask you to give 1,000 or whatever amounts, because I think the Holy Ghost is just fed up with it. Did you hear me? I think that hurts the gospel. So I'm making this statement for the first time in my life, and frankly, I don't care what people think about me anymore. If I hear one more time break the back of debt with $1,000, I'm going to rebuke them. I think that's buying the gospel, that's buying the blessing, that's grieving the Holy Spirit. That's about all I will say. If you are not giving because you love Jesus, don't bother giving. I think giving has become such a gimmick, it's making me sick to my stomach. And I've been sick for a while too, I just couldn't say it. And now the lid is off. I've had it. You know why? I don't want to get to heaven and be rebuked. No, I think it's time we say it like it is. The gospel is not for sale. And the blessings of God are not for sale. And miracles are not for sale. And prosperity is not for sale. Até parece brincadeira, né? Hoje, bênçãos não se pagam. É de graça. Milagres não se pagam. E muito mais. Como vimos aqui, com Benny Hinn, um dos pregadores que mais falou sobre dar 1.000, dar 10, dar $100 para Deus te abençoar. E hoje ele, arrependido na sua consciência porque não quer ir no inferno, confessa que esse evangelho é uma farsa. É contra o Espírito Santo de Deus. Porém, eu vou me despedir e vou deixar um vídeo para ti, para você saber, você que quer ser rico, o que deves fazer mesmo para ser rico? Ser próspero não é ser rico, ser próspero é ter ausência de necessidade. Ser rico é outra coisa, mas você que quer ser rico, não faz propósito, meu irmão. Segue a instrução do pastor Cláudio Eduardo, aqui no final do nosso programa. A paz do Senhor, Deus nos abençoe. E baseado nessas informações, eu aprendi que normalmente prosperidade financeira segue 3 princípios básicos. O primeiro dele, a Bíblia diz que aquele que não trabalha não deve nem comer.
então como ele vai prosperar? O primeiro princípio é trabalho. Nós temos que estar prontos para trabalhar, certo? O segundo princípio é boa administração, ok? Nós precisamos estar prontos para administrar bem aquilo que ganhamos. À medida que você administra bem, com certeza você vai fazer bons negócios. Existe uma regra básica da administração financeira: nunca se gasta mais do que se ganha. E um princípio também que eu acho bem interessante é o princípio de aprender a dar, aprender a ser alguém solícito, em abençoar alguém, em sempre poder pegar um pouco daquilo que é seu e compartilhar com outras pessoas e ser alguém generoso.